Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando através do canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada 2. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que dominicalmente tem sido um fiel guerreiro ao nos assistir às nossas reflexões bíblicas, assistir às meditações que temos a respeito da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em mais uma noite. Eu tenho certeza que, porque é palavra dele e é promessa dele falar aos nossos corações a sua vontade, a vontade soberana de Deus. Portanto, eu gostaria de convidar você, já sabe, o desafio está lançado, é você pegar o link, é você distribuir, compartilhar o link através das suas redes sociais, mas hoje você pode fazer de forma diferente. Talvez hoje você pode compartilhar o link dessa mensagem, dessa reflexão, para pessoas que você convive pouco. Para o seu vizinho que você talvez não vê direito, para as pessoas do seu trabalho que você não tem a oportunidade de compartilhar do Evangelho, para pessoas que passam pela sua vida e você às vezes não tem a sensibilidade, você muitas vezes não tem a oportunidade de falar de Deus para ela. Passe para ela, envie esse link para ela, mande para alguém que necessita ouvir a mensagem da salvação do nosso Deus. E aqui nós permaneceremos de forma unânime, de forma fiel ao nosso Deus, todos juntos para ouvir aquilo que Ele tem para nós. A minha oração, a oração que nós fazemos ao nosso Deus, é que a mensagem de hoje, mais uma vez, possa impactar o seu coração, possa impactar a sua vida, possa trazer reflexões cristãs para a sua rotina, fazer com que a sua vida seja um vaso de honra para o nosso Deus. Jesus te abençoe, Jesus abra o seu coração, que Jesus traga esperança, confiança, mude o seu interior para que toda a sua vida o glorifique como o Senhor e Deus da sua caminhada, da sua jornada aqui na terra. Deus te abençoe e já nos vemos.
Irmãos, dando continuidade à série de mensagens que temos refletido nas últimas semanas, intitulada de Consolo para os que choram. Hoje pela manhã você assistiu à pregação bíblica do presbítero Leandro, uma exposição do Salmo 121, onde nós fomos orientados por ele e pastoreados por Deus a mantermos os nossos olhos fixos no Senhor. Todas as vezes que nos faltar socorro, ou pelo menos nos faltar a perspectiva do socorro presente, devemos nos atentar e olhar, ter os nossos olhos nos montes, porque certamente lá do alto virá o socorro do Senhor. E pela noite eu quero continuar dando ênfase nos salmos de peregrinação. Você tem observado que as nossas exposições bíblicas aos domingos têm sido nos salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos de degrau, onde nós somos ensinados aqui por Deus a caminhar, de que a vida com Deus é uma peregrinação e nós estamos avançando para este encontro belíssimo que teremos um dia com Ele. Portanto, hoje nós ouviremos o Salmo 126. Mais uma vez, se você é aqui de Serra Dourada, você já me ouviu falar a respeito desse salmo, você que é de Laranjeiras também já ouviu falar a respeito desse salmo, mas como nós estamos de forma muito enfática nos salmos de peregrinação, eu achei por bem falar mais uma vez a respeito do Salmo 126. E também nós temos a convicção de que Deus fala conosco através da sua palavra de várias formas possíveis. Ele pode ter falado com você no Salmo 126 de uma forma diferente, assim como Ele pode falar com você agora no Salmo 126 de uma forma totalmente distinta, conforme você me ouviu em outras vezes. Portanto, eu gostaria de convidar você a ler comigo, a acompanhar comigo, a pegar a sua Bíblia, e seja a sua Bíblia no celular, em qualquer lugar, ou também ler a nossa legenda que vai estar exposta agora a palavra de Deus, que diz o seguinte, Salmo 126, Cântico de romagem, consolo para os que choram. A palavra do Senhor diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, estamos alegres no Senhor. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus neste momento. Santo Deus, aqui está a sua palavra e aqui está a sua igreja, meu Pai, mesmo que de forma remota, mesmo que distantes uns dos outros, mas mesmo assim permanecemos unidos no corpo de Cristo. Eu peço, meu Deus, que de forma muito enfática, meu Deus, o Senhor venha falar conosco nesta noite através desta palavra do Salmo 126. Incomoda-nos, meu Pai, de acordo com a sua vontade. Faça, meu Deus, que o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, meu Deus, sejam derramadas na vida de cada um que está nos assistindo agora pela noite. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Regozijai-vos sempre, afirma o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Regozijai-vos sempre. Eu considero talvez esse um dos versículos mais difíceis de toda a Bíblia. Um dos mandamentos que Deus nos ordena, que talvez seja o mais complicado de exercer. Você sabe a resposta. Olha o drama que nós estamos vivendo. Olha a tristeza que muitas vezes nós somos acometidos pelas manchetes de jornal, pelas notícias que passam na internet. Olha tudo que está acontecendo ao nosso redor. Que motivo temos para nos alegrar? Já não bastasse o quadro atual,
nós somos levados, os nossos sentidos a todo momento estão buscando por coisas que tragam satisfação ao nosso coração. A alegria dos sentidos baseia-se muitas vezes nas coisas do presente, ao passo que a alegria da fé se encontra em coisas futuras. A alegria do crente nunca foi esse mundo, mas sim nas promessas de um futuro. A alegria do crente nunca foi ter uma vida boa aqui nessa terra, mas sim nas promessas de Jesus Cristo para fazer com que as nossas vidas sejam vidas glorificadas no futuro. A alegria dos sentidos está no bem do corpo. Quantas vezes, irmãos, queremos ter um corpo maravilhoso e nos satisfazer nisso? Ao passo que a alegria da fé está no bem da alma. A alma do cristão de estar feliz com o seu Deus. A alegria dos sentidos é governada pelas circunstâncias. Quantos de nós temos alegria, temos tristeza baseado naquilo que vivemos? Ao passo que a alegria da fé é governada pelas promessas de Deus. Vivemos, nos movemos para Ele e por isso nós somos alegres. A alegria do sentido descansa no mundo. Nos satisfazemos muitas vezes naquilo que este mundo nos promete, no alcance que temos aqui neste mundo, ao passo que a alegria da fé descansa em Deus. E é isso que nós estamos aprendendo nas últimas semanas. O descansar, buscar refúgio em Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? O apóstolo Paulo diz para nos regozijarmos sempre no Senhor. Em Filipenses ele vai dizer o seguinte: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrei-vos no Senhor. Como é difícil, irmãos, como é difícil nos alegrar diante das circunstâncias, nos alegrar diante da falta de contentamento, nos alegrar diante da falta de coisas que temos na vida. É muito mais fácil, irmãos, viver pelos sentidos do que viver pela fé. E isso significa que a minha alegria é muitas vezes coordenada por aquilo que o mundo dita, em vez da minha contentação celestial. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos histórias de tristezas profundas, nas quais o povo de Deus foi acometido. Histórias, por exemplo, como a de Israel, quando o povo do Senhor foi saqueado pelos caldeus, tendo a sua vida espiritual totalmente impactada. Eles já não tinham mais o templo para congregar, eles já não tinham mais as suas casas para morar, eles agora estavam sem um templo, onde eles não podiam mais adorar a Deus, eles estavam sem as suas casas, onde eles estavam refugiados na Babilônia como escravos, eles não tinham alegria, contentamento, se alegrar no quê? Olha como a vida deles estava. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 19, nós lemos o seguinte: queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. Entende o que os inimigos de Deus estavam fazendo naquele momento? Eles avançaram sobre Israel, eles avançaram sobre aqueles reis ímpios que governavam a nação, que desejaram o pecado, que desejaram idolatrar outros deuses que não fosse o Deus de Israel, e como consequência disso, Deus trouxe juízo para a nação, fez com que o povo aprendesse da pior forma possível, ou seja, distante de casa, distante de Deus, distante da igreja do Senhor congregada, e aquele povo estava passando por uma interrupção drástica das suas tarefas diárias e tarefas espirituais. E isso culminou também, meus irmãos, no culto a Deus que eles prestavam ao Senhor, e eles então passam a viver como escravos na Babilônia. Lembra o registro de Daniel e seus amigos? Daniel e seus amigos, meus irmãos, foram colocados num ambiente totalmente idólatra. Num ambiente onde eles eram obrigados a reverenciar Nabucodonosor. O que eles fizeram? Eles não se ajoelharam
eles não entregaram as suas vidas àquele momento e, como consequência, foram colocados na fogueira. E a história você já sabe. O relato bíblico nos traz, meus irmãos, muitos momentos tristes. Muitos momentos em que o povo de Deus esteve separado do culto, esteve separado da comunhão, esteve separado do prazer de estar juntos, de estarem juntos, comungando da mesma fé, adorando ao mesmo Deus. Nós podemos lembrar também do livro de Neemias. Neemias, quando chega em Israel, percebe a sequidão, dá-lhe tristeza no coração, coloca-se diante no chão, senta, começa a orar pelo seu povo. Neemias começa a chorar, lembrando dos seus amigos, lembrando dos seus familiares que foram expulsos das suas casas, que foram largados em outra nação, e agora ele percebe Israel totalmente sitiada, devastada, sob ao chão, derrubada. Mas Neemias, uma coisa interessante em Neemias é que ele transformou o seu semblante caído em júbilo a Deus. Neemias soube aproveitar a situação e não lamentou o que estava acontecendo de forma profunda. Ele teve tempo de chorar, ele teve tempo de se entristecer, ele teve tempo de lembrar dos seus amigos com muita tristeza e chorar por eles, e orar por eles. Mas Neemias aproveitou as circunstâncias para que o povo de Deus vivesse um grande avivamento da parte do Senhor. O que Neemias fez? Neemias chamou alguns trabalhadores, Neemias chamou alguns colegas, Neemias convocou muitas pessoas e em 52 dias os muros de Jerusalém, cidade fortificada no alto, estavam reconstruídos. Os muros estavam em pé. E você sabe, você ouviu há 2 semanas o que significava para Jerusalém os muros fortificados. Você viu comigo no Salmo 125, de que o salmista exclama: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, estão as fortalezas, estão toda a força daquela nação estava ao redor. Você sabe o que significava aquilo para Jerusalém? O salmista ainda declara no Salmo 125, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Havia sentido e era emblemático que eles reconstruíssem os muros. E assim foi feito. Com a ajuda de todos, Neemias construiu os muros da cidade e então Jerusalém começou a se fortalecer novamente. O Salmo 126, meus irmãos, traz mais do que o título sugerido que está aqui em nossa Bíblia, consolo para os que choram. O Salmo 126 traz a respeito de uma felicidade, de um contentamento, de uma alegria eterna em Deus. Nós precisamos aprender que a verdadeira felicidade não provém das circunstâncias materiais e temporais, mas das realidades eternas e espirituais. É isso que Deus trata no Salmo 126. É sobre isso que Deus fala nesse cântico de romagem, descrevendo a vida do povo em 3 perspectivas diferentes. A primeira delas, dos versículos 1 ao 3, o salmista fala a respeito do passado. Percebam, meus queridos irmãos, como aqui o salmista ele fala a respeito de uma gratidão pelo livramento recebido pelo Senhor. O povo agradecia a Deus por ter sido liberto do cativeiro babilônico. O povo estava em êxtase, o povo estava alegre, contente. Por quê? Porque a carta de alforria fora dada a todos eles e agora eles poderiam peregrinar rumo à cidade que Deus havia destituído para eles. Uma segunda situação, uma segunda perspectiva, o Salmo 126 fala a respeito do presente. Presente esse onde o povo olha para a sua realidade com um profundo senso de carência da intervenção divina. E assim somos nós. Nós olhamos, meus irmãos, para o quadro atual, onde nós estamos vivendo numa pandemia, e perguntamos quantas vezes: Senhor, por favor, pare com isso.
Nós queremos que Deus resolva o nosso quadro o mais rápido possível. Nós temos uma carência do nosso Deus, uma carência da intervenção do Senhor, do seu poder, mas Deus nunca deixou de executar os seus decretos em meio ao seu povo, no meio do seu povo, meus irmãos. Nunca deixou de decretar a sua vontade em nosso meio. Jamais. O Salmo ainda fala numa terceira perspectiva a respeito do futuro, versos 5 e 6. Onde o salmista declara uma ardente expectativa de abundantes colheitas, ou seja, ele está ansioso em viver com Deus tudo aquilo que ele viveu no passado, ele está ansioso em desbravar a vontade de Deus para a sua vida da melhor forma possível. Eu tenho certeza que você sabe que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado é o Deus que restaura o nosso presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão é o mesmo que restaura a nossa sorte. Por isso o meu convite nesta noite é para que possamos ter uma reflexão a respeito da alegria sem fim colocada aqui neste Salmo 126. Eu gostaria que você pudesse anotar, se não puder anotar, tente gravar pelo menos os pontos, rabisque aí na sua Bíblia, para que você possa estudar depois, ler os salmos de romagem depois, para que Deus continue falando com você através da sua palavra, através daquilo que Ele tem para você. E o primeiro ponto, meus queridos irmãos, que nós podemos observar aqui no Salmo 126, dos versículos 1 ao versículo 3, é gratidão pela restauração passada. Gratidão pela restauração passada. É isso que o povo, é isso que o salmista está exclamando aqui neste momento. Interessante que quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para o passado, nós podemos pensar em uma história sobre o que ocorreu no século passado. Algumas pessoas, elas estão sonhando, elas pensam que sonham ainda nesta vida, quando compram um carro de luxo, ou uma casa no campo, ou se você é sonhador como eu, uma casa de frente à praia. Algumas pessoas sonham quando passam férias no lugar exótico, quando vão para o exterior, quando vão para algum lugar onde elas têm refúgio, lembra do local de refúgio? Ou alcançam alguma liberdade financeira. Quando eu chegar a esse teto, eu estou satisfeito, eu consegui a minha alegria. Muitas pessoas sonham com esses prazeres terrenos e acham que a vida é só isso. Não sei se você já folheou os livros de história, mas no século passado, em 1929, houve uma grande crise econômica na América do Norte, nos Estados Unidos. A quebra da Bolsa de Valores. Quando essa crise passou, na década seguinte, entre 1930 a 1934, um homem chamado James Adams intitulou, naquele tempo, uma expressão chamada sonho americano, descrevendo-o da seguinte forma, preste atenção: cada homem e cada mulher deve estar pronto para atingir o mais alto nível de que são naturalmente capazes e devem ser reconhecidos pelos outros por aquilo que são. Em nossos dias, meus irmãos, muitas pessoas interpretam essa ideia como se significasse que devemos aspirar à riqueza e ao luxo. Ou seja, que esse sonho americano, ele deve consumir a nossa vida a tal ponto que baseia-se apenas nas conquistas, nos méritos, em todos os bens que nós arrecadamos aqui nesta terra. Será possível que a gente esteja vivendo uma espécie de cristianismo americanizado, que adota uma percepção distorcida do sonho americano? Será possível? Como você pode enxergar isso, essa realidade ao seu redor? Será que a igreja do Senhor, e eu gostaria de trazer essa reflexão para você nesta noite, será que a igreja do Senhor se contenta com essas questões, esses bens, esses sonhos, esse luxo, essa riqueza e por aí? Acabou. Nós sabemos que há uma teologia que não vem da parte de Deus, mas teologia da prosperidade,
que afirma que através do luxo, através da riqueza, através dos bens, nós podemos ter, Deus nos abençoa a tal ponto que nós temos direitos sobre tudo isso, nós temos a primogenitura sobre todos os bens dessa terra, porque elas pertencem a Deus, e como filhos de Deus, nós somos herdeiros desse tesouro. Isso é algo pernicioso que entrou dentro da igreja, meus irmãos, e fez com que várias pessoas fossem roubadas pela teologia da prosperidade. Nós sabemos que a teologia que salta do Salmo 126 não é essa. O salmista está exclamando uma felicidade que não é essa. O que o salmista tem em mente não é a prosperidade material. Quando diz que eles ficaram como quem sonha, o salmista aqui declara, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. No versículo 1, ele quer dizer que eles viram a libertação de Deus como um bom mineirinho fala, algo bom demais para ser verdade. É isso que o salmista está declarando. Quando Deus os libertou, era como se eles ficassem assim, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Deus me libertou da Babilônia, Deus me libertou da escravidão, Deus quebrou os meus grilhões, quebrou as minhas algemas, Deus fez com que eu fosse liberto. Será que isso está acontecendo mesmo? Era algo, meus irmãos, surpreendente e assombroso. Eles não conseguiam imaginar uma vida de liberdade. Eles não conseguiam, o salmista aqui, meus queridos irmãos, em seu contexto, eles não conseguiam imaginar uma vida onde eles não fossem afugentados pelo medo, pelo temor, pela mal política de reis ímpios, por toda essa perseguição que eles viviam. A libertação milagrosa do povo hebreu do cativeiro babilônico, ela foi uma intervenção poderosíssima de Deus, além das expectativas do povo. Sabe como Deus faz algo na sua vida? Algo que você não estava aguardando, algo que você não estava esperando, algo que você não estava nem orando. E acontece muito mais aquilo que você estava pensando e você fica como quem sonha, porque você não estava aguardando aquilo. A ponto de você pensar assim, Senhor, isso é para mim mesmo, Senhor, isso está acontecendo, é para mim, é a mim que o Senhor quer abençoar. É assim como nós ficamos no Salmo 126. Eu amo a expressão de um teólogo de séculos passados, chamado Matthew Henry, quando ele diz o seguinte: a providência divina assobiou para eles, e eles estavam dançando. Imagine a cena, meus irmãos, Deus libertando o povo e o povo se alegrando, dançando na presença do Senhor, porque eles não estavam aguardando aquilo, eles estavam como quem sonha, era como se eles estivessem dizendo para o mundo e uns para os outros: cantem com força que Deus está conosco, renovem suas forças em Deus, Ele já nos libertou do passado, nós temos motivos de sobra para celebrar esse Deus. Deus age. Deus continua agindo em nosso presente. De igual modo, meus irmãos, quando nós olhamos para o passado, nós também contemplamos a obra de Deus em nossas vidas. Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos concorrentes. Estávamos, meus irmãos, presos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas transgressões, e agora Ele nos deu vida, e nós somos libertos deste mundo malvado. Ele quebrou as cadeias do pecado na qual nos mantinham escravos. Ele decretou, meus irmãos, a nossa alforria, e agora nós podemos dizer: somos libertos, e hoje somos livres para adorar o Senhor. As maravilhas, meus irmãos, que Deus fez no nosso passado devem obrigatoriamente nos incentivar a termos uma ardente expectativa da presença de Deus em nossas vidas no presente. Sim, aquilo que Deus fez no passado em sua vida e na minha vida deve nos levar a momentos com Deus, de termos essa expectativa de que Deus possa agir em nossas vidas. O salmista, ele não desistiu de viver essa maravilhosa presença de Deus.
O salmista, meus irmãos, ele estava declarando de que aquela alegria, ele queria viver de forma eterna. Ele queria ter aquela alegria, aquela sensação de liberdade, aquela sensação de ter sido liberto pelos seus pecados. Ele queria ter aquilo na sua vida, na rotina diária. Todos os momentos que Deus nos abençoou no passado, pode acontecer no presente. Pode. Isso deve nos motivar, isso deve nos encorajar, isso deve a fazer, meus irmãos, com que vivamos grandes momentos, grandes coisas com o nosso Deus. Não tem pandemia que assole o meu coração sabendo que Deus está presente nesse mundo. Não tem quarentena que deixe o meu coração entristecido sabendo, meus irmãos, que eu fui salvo. Não tem, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte, não tem recordes de mortes que aconteçam de forma semanal, que abale a minha fé no Senhor, porque o apóstolo Paulo ele é enfático, nem morte, nem vida, nem tristeza, nem nudez, nem espada, nem o perigo vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha isso, meus irmãos, nos seus corações. Pegue essa verdade para si e viva essa verdade na sua vida, porque ela é única e ela vem do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, se nos versículos de 1 a 3 ele fala sobre uma gratidão pela restauração passada, e ele agradece ao Senhor por ter restaurado a sua vida, no versículo 4 nós somos ensinados pelo salmista a olhar para o passado com clamor. Sim, a olhar para o passado com clamor. O salmista ele celebra o passado, mas ele roga pela intervenção divina no presente. É sobre isso que nós estamos falando. Ele olha para o seu passado, mas ele está ansioso para viver com Deus essa presença maravilhosa, esses momentos maravilhosos com o seu Deus. Mas lembre-se, meus irmãos, muitas vezes nós descansamos. Um passado glorioso não quer dizer um presente glorioso. Não foi porque Deus me salvou, me tirou do pecado há 10, 15, 20 anos atrás, que Deus me retirou daquele lugar onde eu estava, daquelas companhias que eu estava, daqueles momentos que eu vivia. Não foi porque Deus me retirou disso que Ele me deu um cheque em branco dizendo felicidade eterna. Não! Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que nós devemos buscá-lo. Quem busca, encontra, afirma o Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a face do Senhor continuadamente. Não é a garantia de um presente glorioso. Toda a glória que nós vivemos no passado não é garantia, meus queridos irmãos, de um presente glorioso. Perceba, o povo estava caminhando no deserto e eles olhavam para o Negueb, um deserto gigantesco que ainda existe. E se você puder depois, com curiosidade, pesquisar aí, deserto do Negueb, você pode até vislumbrar algumas situações milagrosas que acontecem naquele local, que é descrita aqui na Bíblia. Você pode perceber que a vida do povo estava árida como o deserto. A sequidão havia tomado a conta do povo de tal forma que eles estavam exultantes pelo presente? Não, eles estavam exultantes pelo passado, eles estavam glorificando o passado. Mas o Salmo não para no versículo 3. O Salmo declara uma expectativa ardente da presença do Senhor no presente. O salmista não se acomoda. Muitos de nós, meus irmãos, nos acomodamos com tanto que Deus já nos deu, com tanto que Deus já nos abençoou, com tantos momentos maravilhosos que já vivemos na presença do Senhor, e nós muitas vezes nos acomodamos. Ora, satisfeitos, já deu, já vivi tanta coisa para a igreja que agora está de boa. Ora, nos acovardamos na fé, no sentido, Senhor, se o Senhor fizesse eu viver tudo aquilo de novo. Não, meus irmãos, com Deus nós vivemos coisas novas.
Apóstolo Paulo vai nos dizer, vai nos garantir, promessa do Senhor, que em Deus nós vivemos uma novidade de vida, ou seja, as coisas são novas. Não queira repeti-las, nada vai ser como foi. Viva o presente. Assim como o salmista sabia, meus irmãos, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor para que Ele restaure as nossas vidas, para que Ele mude as nossas vidas, para que Ele troque o nosso semblante, para que Ele mude a nossa sorte, para que Ele faça com que as nossas vidas sejam revigoradas, mas só serão assim revigoradas se forem nele, se forem depositadas todos os nossos tesouros nele. Perceba como o salmista, ele pede para que essa sorte seja restaurada. Conforme eu disse, pesquise depois o deserto do Negueb. Vai fazer muito mais sentido essa mensagem para você, de forma que você possa enxergar o que acontece neste deserto. Mas se eu puder florear a sua mente, fazer com que você imagine o que está acontecendo aqui na Bíblia, o salmista olha para o deserto do Negueb, seco no inverno, totalmente sem vida no inverno, não tinha nada que o salmista pudesse olhar e se satisfazer no Negueb, porque era tudo feio. Não tinha vida, não tinha contentamento, não tinha alegria. Não tinha nada, meus irmãos, que ele pudesse vislumbrar. Mas então, meus irmãos, ele pede para que a sua sorte seja restaurada como as torrentes no Negueb, ou seja, como aquelas chuvas que caem de forma torrencial, forte, volumosa, que venha encher todo aquele deserto e que venha arrastando tudo que tem pela frente, todo o lixo que está no deserto, e vai jogando para fora tudo que está na sua frente, e vai começando, através dessas torrentes, vai começando a dar vida, vai começando a florescer o deserto, vai começando, o sol começa a aparecer no verão. Então, o deserto que por 9 meses vive uma sequidão, durante cerca de 3 meses, muda totalmente o seu semblante. A sorte da vida do salmista, ela é mudada de acordo com as torrentes violentas, chuvas violentas que o Senhor traz sobre o deserto. E ali começa a florear a vida. E o salmista então exclama: restaura, Senhor, liberta o coração seco de pedra e torne um coração limpo de amor, de forma que podemos enxergá-lo e adorá-lo como nosso Deus. O que eu quero falar para você, meus queridos irmãos, que está me ouvindo, me assistindo, é que Deus pode fazer a sua vida florescer. Deus pode fazer com que o seu coração de pedra se transforme num coração de amor. Deus pode fazer com que o seu semblante caído seja um semblante feliz, feliz nas promessas de Deus, não nas circunstâncias aqui da terra. Deus pode fazer com que a sua sorte seja mudada. Seus problemas provavelmente não vão acabar, mas certamente o seu olhar diante das circunstâncias irão mudar, porque agora, a partir do momento que você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, você passa a enxergar tudo como providência divina. Nem a morte vai fazer você se desesperar diante do poder de Deus. Nem as perdas farão você desesperar diante do Senhor. Nada, nem a guerra, nem pandemia, fará você ficar ansioso diante da onipotência do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, ainda é tempo de fazer com que os lugares secos do agora, das nossas vidas, possam ser fontes abundantes de vida no amanhã. Lugares secos onde saía maldição, onde saía podridão, agora pode sair palavras de esperança, palavras de amor, palavras de misericórdia, palavras de compaixão, palavras de alegria, palavras de contentamento no Senhor.
Hoje pela manhã nós ouvimos uma explicação belíssima da nossa irmã Cíntia a respeito do contentamento e do cuidado que Deus tem permitido com que vivamos nesta pandemia. Muitos de nós estamos lamentando tantas coisas, irmãos. Mas nós ouvimos que mesmo no lamento nós podemos transformar esse lamento em bênção, não só para as nossas vidas, não só para que os nossos olhos sejam egoístas, mas principalmente para a vida do meu irmão. Está ruim para mim, mas pode ser que para o meu vizinho esteja pior. Está difícil para mim, mas pode ser que para o meu irmão lá na igreja esteja mais complicado. Está tenso para mim, falta de ônibus, sem trabalho, mas pode ser que o meu irmão que mora no bairro do outro lado da minha cidade esteja com uma situação muito mais agravante do que a minha. Perceba, irmãos, que é tempo de mudarmos a ficha, a chave, trazer alento e tirar o lamento, trazer esperança às nossas vidas. Podemos mudar o nosso quadro desde que a nossa vida seja restaurada aos pés do Senhor. Em terceiro e último ponto, assim como nós olhamos, meus irmãos, como uma gratidão pela restauração passada, assim como nós olhamos para o passado com clamor, pedindo, Senhor, por favor, faça de novo. Agora terceiro ponto, aqui nos versículos 4 e 5, onde o salmista dá semeadura com lágrimas até a colheita com alegria. Na agricultura, quando um lavrador semeia num clima inóspito, sem vida, ele o faz sem muita esperança. Quando o lavrador vai à terra, botar a semente, mas ele percebe que as condições não são muito boas, que o sol está muito forte, que há sequidão, que o solo já não tem força para aguentar, já está rachando. Ele olha para aquilo ali sem muita esperança. Ele parece que está fazendo um retrabalho, algo inútil. O solo e as condições, tudo aquilo que está ao redor dele, meus irmãos, parece totalmente o contrário. Está remando contra. Mas de repente a chuva cai, a semente germina, o solo começa a ficar rochoso, o grão cresce, e então aquele lavrador ceifa uma tremenda colheita. O salmista, meus irmãos, ele não perde de vista a restauração do passado que Deus operou. Seu coração se aquece sempre quando ele lembra da intervenção divina em sua vida. E assim, meus irmãos, essa intervenção divina inspirou com que o seu coração fosse um grande admirador pelas vontades do Senhor em sua vida. Provocou grande alegria e edificou a sua casa e fez com que ele glorificasse a Deus. Mesmo que as coisas tenham sido difíceis desde então, nós suplicamos a Deus que restaure a nossa sorte em plena confiança de que Deus responderá a nossa oração. A colheita virá, irmãos, na certeza de que o nosso choro se transformará em gritos de alegria. No versículo 5, o salmista exclama: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Me recordo aqui da parábola do semeador, em Mateus, em Lucas, em Marcos, contada pelos evangelhos sinóticos, onde um semeador sai a semear. E o semeador vai jogando a semente, e aquela semente para em 4 lugares distintos. Quando eu olho para este salmo, eu me recordo deste salmista. Porque a Bíblia, a narrativa da parábola do semeador, deixa para contar por último aquela que cai em solo fértil. E quando cai em solo fértil, a Bíblia fala de que aquilo deu a colheita de 100 por 1. Imagine, irmãos,
Ele semeando e jogando a semente em lugares rochosos, em lugares difíceis, em lugares em pedra, em lugares onde ele achou que ia dar, mas de repente começa a vir praga, começa a vir insetos, começa a vir aquilo, comendo a sua lavoura, e então ele não tem a semeadura que ele queria ter. Mas enfim, ele consegue jogar aquela semente em solo fértil. E aquilo começa a desabrochar, a crescer de tal forma que ele fica alegre, porque ele percebeu que ele estava semeando com lágrimas, mas aquela investidura, aquela ceifa, aquela semeadura seria diferente, porque o campo era diferente. Muitas vezes, meus irmãos, nós semeamos coisas em nossas vidas e regamos a meio a lágrimas. Muitas vezes nós regamos solos perniciosos em nossas vidas à base de lágrimas. Entretanto, mesmo que seja à base de lágrimas, não há semeadura sem colheita. É isso que nos garante o versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não há semeadura sem colheita, nem lágrimas sem júbilo numa bendita empreitada. A semeadura é com lágrimas, mas a colheita é certa e é com regozijo. Por mais que você tenha em sua vida semeado com lágrimas, virá uma colheita abundante no tempo devido, prometida pelo Senhor. Gostaria de concluir, meus irmãos, essa reflexão no Salmo 126, lembrando do início dessa reflexão, dessa meditação, trazendo à tona de que as nossas alegrias nesta vida, por mais que sejam constantes ou inconstantes, por mais que sejam boas ou não tão boas, por mais que sejam momentâneas ou nem tão momentâneas, mas entenda uma coisa, não baseie a sua alegria nesta terra. As promessas de Deus para a sua vida, as promessas que Ele tem para a sua vida, não são para essa terra apenas, mas principalmente para algo futuro, como Ele fala lá em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não é isso que Ele diz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vós. Promessa do Senhor. Primeira promessa que Deus nos entrega em João 14. Credes no Pai, credes também nele. Creia em Jesus Cristo de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com tudo que você tem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a promessa de Jesus Cristo é que mediante essa confiança que temos nele, independentemente daquilo que regamos aqui nesta terra, nós teremos uma casa onde morar, porque é promessa no versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, levantou-se um discípulo chamado Tomé e disse, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A promessa do Senhor, meus irmãos, a promessa do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas é que sejamos entregues a Ele. É que sejamos, meus irmãos, à medida que caminhamos aqui nesta terra, à medida, meus irmãos, que vamos regando, semeando aqui nesta terra, que possamos fixar as plantas dos nossos pés naquilo que Ele tem para nós e não naquilo que este mundo tem para nós.
Portanto, que a sua esperança esteja cativa à presença de Deus em sua vida. Que a transformação que o Espírito realizou no passado em sua vida, ou a transformação que o Espírito necessita realizar em sua vida, seja algo que você anseie. Que a transformação que ele realizou no passado, ele pode muito bem conduzir os seus passos, continuar conduzindo os seus passos no presente e no futuro. Se antes nós estávamos presos aos riscos e problemas de um passado desastroso, hoje nós temos alegria, porque conseguimos prosseguir, porque vimos, ouvimos e participamos dos milagres de Deus. Quem é melhor do que você para contar para nós aquilo que Deus tem feito em sua vida? Conte, reconte, tenha vontade de reviver, restaure, peça ao Espírito que restaure a sorte do Senhor em sua vida, mas jamais abaixe a cabeça, porque certamente Deus tem muitas coisas, infinitas coisas para fazer por você, para você e por meio de você. Jesus te abençoe, meus irmãos, que Jesus traga à luz, à tona, tudo aquilo que Ele já realizou por você, para que você continue vivendo, ansiando, desejando as promessas que Ele tem na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que te dê uma excelente semana na presença dEle. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que você possa desfrutar de uma semana misericordiosa por demais, graciosa demais, amorosa demais, na presença daquelas pessoas que você ama e principalmente na presença de Deus. Um abraço. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. Percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer.